Vamos trabalhar, tomamos um esporro do chefe, do cliente, a gente diz, meu Deus, a minha vida não presta, e isso ou aquilo. Aí tu vê que tu tem um problema, porque tu não consegue produzir nada. Quando vê, deixa de falar com um familiar, uma briga de sociedade, por coisas tão pequenas que tá muito mais atrelado ao nosso ego, ao nosso orgulho, do que qualquer outra coisa. Mas tu vai sobreviver, né? Tem humildade, integridade de falar para as pessoas que tu tem que honrar os seus compromissos, mas tu vai sobreviver em relação a isso. E se eu te falar que 90% das coisas que acontecem difíceis na sua vida não são um problema real? Essa reflexão eu venho fazendo na minha vida há muito tempo atrás. Tem um livro que se chama Como Ser Feliz o Tempo Todo. É um livro que eu mais recomendo para as pessoas, que é do Paramahansa Yogananda. E a gente atrela os nossos desafios como problemas. Eu acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais míope, onde a gente hipervaloriza tudo. E o que eu trago nesse ponto? Por exemplo, hoje, se um Uber atrasa 3 minutos, a gente vai ficar bravo. Se o iFood atrasa 10, 15 minutos, textão na internet, vídeo no Insta, e vamos trabalhar, tomamos um esporro do chefe, do cliente, a gente diz, meu Deus, a minha vida não presta, e isso ou aquilo. Só que a gente não valoriza o lado bom, né? A gente acorda todo dia, saúde, a gente tem uma cama quente, principalmente no inverno, que nem estamos tendo agora aqui no Rio Grande do Sul. E isso a gente considera como normal, a gente nunca agradece por isso. O grande ponto é que se a gente acordar sem uma dessas coisas, a gente vai ver que a gente tem um problema. Se um dia tu levantar e ver que tu não tem a saúde suficiente, tá enjoado, tá não sei o que, aí tu vê que tu tem um problema, porque tu não consegue produzir nada, né? Tu te torna, o que eu falo assim, a gente fica meio imprestável. Se a gente vai ali, tá num hospital, 2, 3 anos atrás eu tive que tirar uma íngua de uma cirurgia de emergência que eu tive. E aí era tão ruim tu ficar impossibilitado, aquele dia bonito na rua e tu trancado no hospital. Eu lembro de olhar pela janela e ficar pensando assim, "Ah, como é bom a gente ter saúde e a gente às vezes não agradece por isso." E, e vamos mais além, né? Hoje eu tenho 34 anos e às vezes eu penso, pô, tô com um puta desafio aqui, um monte de coisa. Só que não é nada um bicho de 7 cabeças. É a mesma coisa quando a gente olhar quando a gente tinha 15, 20 anos, né? Eu conheço alguns empresários, alguns investidores que dizem que trocariam toda a sua riqueza, toda a sua fortuna para voltar a ter 20 anos de novo. Mesmo quando a gente considerava que a gente tinha um problema. Porque hoje, com mais maturidade, a gente enxerga que na real a gente não tinha desafio nenhum, né? Ou eram coisas simples, nada que pudesse nos comprometer. E é a mesma coisa quando tu conversa com uma pessoa de 60 anos, né? Ele diz, cara, pô, tu considera isso um problema? Olha só. E aí, às vezes, a gente, quando vê, deixa de falar com um familiar, uma briga de sociedade, por coisas tão pequenas que tá muito mais atrelado ao nosso ego, ao nosso orgulho, do que qualquer outra coisa. E são problemas facilmente resolvíveis. Problema é tu ter uma questão de saúde, onde tu tem algum familiar que tu não tem mais o que fazer, que nem eu tive lá o médico falando que de repente meu pai não passava de uma semana. Isso não importa o dinheiro que tu tenha, que não, tu não vai resolver isso aí. Então isso é um grande problema, né? Uma criança, uma mãe ouvir que o seu filho tá com um problema com câncer, sei lá, isso deve ser duro demais. Mas de resto, mas a minha empresa vai falir. Ok, é triste, é ruim, dói, mas tu vai sobreviver, né? Tem humildade, integridade de falar para as pessoas que tu tem que honrar os seus compromissos, mas tu vai sobreviver em relação a isso. Agora, quando a gente tem uma maneira de enxergar a vida no princípio do que ela é, de valores, de ter alguém que está perto de ti, de valorizar o momento, né? De tu ir
estar com a tua família e de fato estar com ele, né? Não pensando o que tu vai fazer depois ou nos problemas que tu tem para trás, né? Nas coisas que tu tem para fazer. E viver aquele momento vai ver que são coisas muito legais. Eu particularmente sempre gostei muito da parte da manhã, né? Eu morava na praia, eu adorava correr e ver o sol nascer. E eu lembro que eu queria congelar aqueles momentos, porque eu realmente vivia aqueles cada instante assim de olhar o sol nascer e ficar de boas, sem precisar mexer no celular, sem precisar responder um e-mail. E isso torna a vida mais leve quando a gente começa a ver o que realmente importa e por que que a gente está fazendo o que a gente faz. Então, o que eu quero deixar para vocês é que todo mundo sabe correr. No dia de hoje, a resposta mais clara é o que que tá fazendo? Tô numa correria. Mas saiba parar, de repente, e analisar o que que tu tá vivendo, o que que tu valoriza de fato. E às vezes a gente vai perceber que de fato a gente não tem nenhum problema. Tem muita gente que gostaria de estar vivendo a sua vida que hoje você tá reclamando. Tá certo, pessoal? Fico por aqui e semana que vem tem mais um quadro do Além da Sustentabilidade.